Vamos ao momento da palavra, queridos. Você está animado? Aê, hoje sim, hoje sim. Hoje vem um amém empolgado, não é? É uma troca, irmãos. É importante você entender isso. Há uma troca, né? O Senhor coloca uma palavra no nosso coração, nós ministramos a igreja e ter uma resposta da igreja nos anima muito. Saiba que eu olho daqui de cima e eu tenho essa mania, né, de ficar olhando bem no olho das pessoas. Saiba que quando eu vejo você assim, focado, né, isso me abençoa muito. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos que vamos, né? O Senhor, durante essa semana, já há alguns dias, né, eu estava meditando na palavra e o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar meditando no salmo mais famoso da palavra de Deus. Me ajuda aí, qual é? O 23, não é? Eu fico na dúvida, não, mas aqui no Brasil, com certeza, o João 3,16 é o versículo mais famoso. Não é? Com certeza no Brasil, João 3,16 é mais famoso. Mas às vezes parece que o negócio está bem. É uma margem bem apertada, não é? Porque o Salmo 23 é um salmo muito conhecido e muito abençoador. A gente sabe de cor o Salmo 23, sim ou não? Amém? Vamos ler juntos. E juntos é junto comigo mesmo, tá bom? Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, que é aquela que a gente acostumou a ler, né? Aquela que a gente conhece de cor, né? E a gente lê juntos então. Salmo 23. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, aleluia, aleluia. Né? Um salmo abençoador e muito rico. Eu queria fazer um breve estudo com os irmãos acerca desse salmo e que essa noite a gente possa sair enriquecido pelas verdades, pelos princípios desse texto. Amém? Amém? Não é novidade, então, como conhecemos muito, não é? E você fala amém. Como conhecemos muito, né? Talvez eu não traga novidade nenhuma, né? E a nossa intenção também não é essa. O que a gente quer mesmo é que o Espírito ministre os nossos corações. E se apegando ao Espírito do Senhor, a gente sabe que a palavra se renova. Amém? Então você sabe, esse é um salmo de Davi, né? Davi já maduro, já rei, sentado no trono, não é? Depois de ter passado tudo o que passou. Davi, então, escreve esse salmo se recordando da sua adolescência, de quando cuidava das ovelhas de seu pai. Então, ele recordando do seu tempo de pastor, no seu tempo lá de cuidando das ovelhinhas, no seu tempo de criança, de adolescência, ele escreve este salmo. E você também sabe, né, nós sabemos, que toda a escritura, todo o texto bíblico, ele aponta para Cristo Jesus. Amém? Amém? Todo o texto bíblico. Às vezes a gente tem dificuldade de identificar, porque a gente lê um ou dois versículos só, e aí falta, a gente não consegue ver. Ou às vezes a gente lê um capítulo só, mas, queridos, quando analisamos o texto, o contexto, acredite, fala para o teu irmão, acredite. Todo o texto bíblico aponta para Cristo Jesus. Às vezes nos falta conhecimento, nos falta cultura bíblica para identificar esse apontamento para Cristo. Mas acredite, todo o texto bíblico aponta para Cristo Jesus. Toda a existência, tudo aponta e glorifica Cristo Jesus. O texto de João, o capítulo 1, versículo 3, diz exatamente isso.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio de Cristo Jesus. Sem ele, sem Cristo, nada que existe teria sido feito. Tudo foi feito através de Cristo Jesus. O próximo texto, Romanos 11, versículo 36, diz assim: pois dele, de Cristo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo foi feito por ele, tudo aponta para ele, tudo volta para ele em louvor e adoração a Cristo Jesus. Amém. Amém? Essa é a verdade, uma das verdades da palavra de Deus. Tudo glorifica, tudo aponta para Cristo. E se tem alguns textos, irmãos, que a gente tem dificuldade, né, de entender esse apontamento para Cristo, porque às vezes nos falta conhecimento, nos falta cultura. Se tem alguns que são difíceis, você há de concordar comigo que este não é o caso do Salmo 23. No Salmo 23, a pessoa de Cristo pula do texto, salta do texto. Você fala, uau, não é possível, só pode estar falando de Cristo. Não é? O salmista começa dizendo, o Senhor é o meu o quê? Pastor. O Senhor é o meu pastor. E a gente vai lendo o texto e a gente logo percebe que não está falando de um pastor qualquer. Não está falando de um pastor, de uma ovelhinha, não, você logo percebe que ele está falando do bom pastor. Aquele que é descrito nos evangelhos, o bom pastor, Jesus Cristo, o bom pastor. A gente vai lendo o texto e logo a gente percebe que o salmista está falando do sumo sacerdote, descrito no livro de Hebreus. A gente fala assim, esse é um pastor especial, esse é Cristo Jesus. Só pode ser Cristo Jesus. E o próprio Jesus se conectou com essa figura pastoral, com essa figura de pastor, quando ele disse, eu sou o bom pastor. Ele se anunciou o bom pastor. Então, queridos, o salmista Davi, ele começa o salmo deixando bem claro quem governa a sua vida. Quem governa a sua vida. Ele fala assim, o Senhor, fala comigo, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é quem me governa. A minha vida está debaixo do governo de quem? Do Senhor. É assim que começa. O salmista deixa claro quem governa a sua vida. E isso, analisando biblicamente, nós temos um privilégio, né, de termos a Bíblia toda organizada em livros, capítulos, versículos. Não é? Isso é muito profundo, isso é muito relevante à luz das Escrituras. O que o salmista está dizendo é que quem governa a minha vida é o Senhor. O que ele está dizendo é que eu não vivo para mim mesmo. Eu decidi renunciar às minhas escolhas. Eu aceito o governo do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. É isso que ele está dizendo. Amém? Amém? É profundo isso. Cristo me governa. Cristo está no comando. Romanos 14, 8, texto do apóstolo Paulo, né? A Bíblia é muito coerente em todos os seus aspectos, né? O que o texto do Salmo 23 está nos dizendo é o mesmo que Paulo está dizendo. Se vivemos, vivemos para quem? Para o Senhor. E se morremos? Morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A vida que vivo pertence a Ele. Se vivo ou se morro, tanto faz. O que importa é que minha vida está nas mãos do Senhor. Eu sei, fala para o irmão que está do teu lado, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso. Ele tem o melhor para a minha vida. Ele é o meu pastor. Uau! Se empolga com isso, querido? É empolgante isso, fala aí. Então, queridos, este salmo, ele é uma aula profunda de dependência e confiança. Ele é uma aula profunda, ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos sacode a confiar e depender do Senhor. Então, se Jesus é o nosso pastor, e amém?
Amém? Vou repetir para você dar uma resposta empolgada. Se Jesus é o nosso pastor, e amém? Não é? Então, isso exige de mim e de você que aceitemos o governo dele. Que aceitemos o governo dele. Não dá para dizermos que somos ovelhas do Senhor, do bom pastor, e resistirmos e contendermos o tempo todo e duvidarmos o tempo todo da vontade, do direcionamento e do governo dele. Fala comigo, não dá, não dá, não dá, não dá. O Senhor é meu pastor, Ele cuida de mim, é Ele quem governa. Então, a partir desse ponto, eu quero apresentar para os irmãos pelo menos 3 ações. 3 ações do bom pastor. Quantas ações? 3 ações do bom pastor. 3 ações do bom pastor. E a primeira delas está na tela. A primeira delas é provisão. O bom pastor, ele provê na vida das suas ovelhas. Amém? Amém? O bom pastor provê na vida das suas ovelhas. Este é um ponto, queridos, que eu queria analisar com você de uma forma bem cuidadosa. Bem cuidadosa, porque o imaginário cristão, evangélico, tem um entendimento distorcido e nos levou para um lugar que não é coerente com a palavra de Deus. E talvez isso possa te chocar. Mas a gente precisa desse ajuste de foco para receber uma mensagem coerente com a integridade da palavra. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, então fique esperto. Fique esperto, fique esperto. Né? Então, a primeira ação do bom pastor, ele provê na vida das suas ovelhas. A primeira ação é provisão. Provisão. E o versículo 1 ainda nos diz o seguinte, na versão que mais conhecemos, né, que é a Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala comigo, nada me faltará. Na versão Nova Internacional, é a que eu uso, fala assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Queridos, o nada faltará e o de nada terei falta, parece que está meio perto um do outro, mas não está. Na língua portuguesa parece que está ali, mas não está. E eu queria meditar com os irmãos acerca disso, porque o entendimento equivocado desse pedacinho aqui pode nos levar para uma interpretação, essa interpretação pode nos levar para um lugar bem longe daquilo que é o plano de Deus. Então, a versão NVI, Nova Versão Internacional, ela parece estar bem mais coerente com todo o texto e coerente com toda a Bíblia. E eu queria meditar com os irmãos, ter um pouquinho de paciência para que eu possa ministrar esse entendimento, esse ajuste de foco aos irmãos. Amém? Está comigo? Então não se perde. Vamos entender um pouquinho acerca desse nada faltará, que acaba se tornando um entendimento equivocado. Fala comigo, um entendimento equivocado. Muitas vezes, queridos, nós olhamos para esse texto e falamos cheios de fé, com firmeza: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso nos leva a um entendimento equivocado, isso nos leva a uma conclusão errada, e nós começamos a achar que o bom pastor vai fazer tudo o que eu quero. Afinal de contas, tem uma promessa que nada vai me faltar. Esse é o entendimento errado. Esse é um entendimento errado. E então eu começo a imaginar que todas as minhas vontades, que todos os meus anseios podem muito bem ser atendidos, porque afinal o bom pastor não vai deixar me faltar nada. Esse é um entendimento equivocado. E eu começo a colocar as minhas ambições, as minhas fantasias, os meus anseios. Eu começo a colocar, eu quero eu quero que Deus realize a vida que eu idealizei.
Então, começo a colocar diante do Senhor, não, nada me faltará. Eu tenho uma promessa de que nada faltará. Eu quero um carro novo, porque nada me faltará. Eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu coloco uma vida que eu idealizei, na expectativa de que o bom pastor venha realizar. Fala aí, está errado. Está errado. Está errado. Então, queridos, nessa ideia do nada me faltará, eu começo a me relacionar com Deus como alguém que apenas pode suprir aquilo que me falta. Se me falta, nada me faltará. O bom pastor há de suprir. E eu começo a me relacionar com Deus, com Cristo, com o bom pastor, por interesse. Afinal de contas, ele pode me suprir. Nisso, naquilo outro, naquilo que eu desejo, naquilo que eu sonho, e isso está errado. Essa conta não fecha. Fala comigo, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Isso não está coerente. Este entendimento, esse imaginário cristão evangélico não fecha. Esta conta não fecha. Esse pensamento não tem consistência e alicerce nas Escrituras. Eu já vou te trazer o entendimento certo, aguenta as pontas aí. Mas essa conta não fecha. Porque fala comigo muitos, tendo o Senhor genuinamente como Senhor e seu pastor, muitas vezes olha para a sua despensa e ela está vazia. E o que dizer? Eu estou falando para você que a conta não fecha. Eu já dei esse testemunho para os irmãos algumas vezes, e vou dar de novo, porque é sempre abençoador. 1980, mãe? 1980. Ela faz tempo, né? É da nossa época, João. Não é? Sendo o Senhor o nosso pastor, o pastor da minha família, nós vivendo em fidelidade ao Senhor, está tudo certo, nos caminhos do Senhor, meu pai um pastor pregando o evangelho de tempo integral, e num dado momento, o Senhor é o nosso pastor, mas num dado momento a gente olhou para a despensa, eu não, que eu tinha uns 10 anos, aí vou entregando as idades aí, né, mãe? Né? 7 anos, olha aí. Aí o que acontece? Minha mãe olha para a despensa e não tem nada. Então, boa cozinheira que ela pegou aquela bolinha de carne moída que ficou lá no congelador, sabe aquela bolinha que está lá, que você tem também? Aquele pedaço de bife que sobrou, aquela coxa de frango que sobrou, as 2 cenouras que estavam lá, mais uma cebola que estava ali, e ela picou isso tudo e fez uma sopa, e esse seria o nosso almoço de domingo. E esse seria o nosso almoço de domingo, colocou na mesa com a cara boa de sempre. O meu pai é um cara muito animado. Meu pai era igual o Diego aqui da igreja, assim, pense num cara que não tinha tempo ruim, né? E meu pai brinca que ele, diante dessa panela, dessa sopona, né, que talvez não desse para os 4 comer, ele fez uma longa oração. Né? Vai terminar a oração para quê? Ele fez uma longa oração. E no decorrer dessa longa oração, alguém interrompeu a oração, gritando, pastor, é o Diego 100%, pastor, tal, pastor. Meu pai, pois não, o que foi? Eu vim juntar panela com o senhor. Né? Na verdade, ele veio serrar um rango mesmo, entendeu? Né? Aí meu pai falou assim, glória a Deus, irmão, a minha panela está aqui, cadê a tua? Cadê o frango? Cadê né? O que você trouxe aí? Né? Ele abriu a panela e ele percebeu a situação em que estávamos. E num dia que, teoricamente, faltava na despensa, não é? O Senhor nos supriu. A gente foi almoçar num restaurante. Ele nos levou para um restaurante. E a gente comeu, eu me recordo de eu comendo uma coxona de frango, assim, com vontade. Meu pai falava assim, come mesmo, sabe, comendo assim, tipo medieval, né? Sabe quando você pega a coxona assim, meu pai falava assim, come mesmo, filho, porque à noite a gente não sabe o que vai ser. Queridos, mesmo o Senhor é nosso pastor, mesmo o Senhor sendo nosso pastor, a gente pode passar, às vezes a gente pode passar por momentos de falta. Muitas vezes nós lemos esse texto, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, num ambiente de conquista, onde está tudo dando certo, e a gente se anima e fala, uau, Deus é fiel, nada tem faltado, uau, e a gente se anima muito, mas em outras vezes,
Nós também podemos ler esse texto, e eu já li esse texto num hospital, e num hospital precário, né, num hospital muito precário, onde, sabe, queridos, no vale da sombra da morte, onde tudo falta saúde, falta recurso, falta ânimo, falta esperança. Falta esperança. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, quando anunciamos o nada me faltará, de uma forma equivocada, fala comigo, equivocada. Fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai trazer o pensamento certo. Quando a gente anuncia o nada me faltará, de uma forma equivocada, num tempo de conquista, isso nos leva à euforia. Isso nos leva a um relacionamento descompensado com Deus. Sabe o que é? A gente se torna movidos por recompensa. Crentes movidos por bênção. E a cada bênção parece ser um reforço negativo. Porque a gente vai só buscando Deus por aquilo que Ele pode nos dar. A gente só vai buscando Deus para suprir as nossas faltas. Para suprir as nossas faltas. Quando dizemos o nada faltará, num tempo difícil, num tempo de dor, num tempo de dificuldade, a gente fala, rapaz, a conta não fecha. Eu estou dizendo que nada faltará, mas está faltando. E a gente acaba murmurando, a gente acaba abandonando o relacionamento com Deus. E muitos terminam um relacionamento com Deus ofendidos com Deus. Por quê? Porque esperavam e não tiveram. Porque esperavam e não tiveram. Então, irmãos, esse é um entendimento equivocado, que muitas vezes tem sido divulgado, e esse negócio pegou geral, e muitas vezes pode ter pego o teu coração. A mensagem correta, fala comigo, lá vem a correta. Lá vem a correta. A mensagem correta é: o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Amém? Talvez você não entenda e eu vou te ajudar. Se o Senhor é o meu pastor, porque tenho o Senhor como meu pastor, de nada tenho falta. Porque tenho o Senhor como meu pastor, todo o resto perdeu a importância. Porque tenho o Senhor como meu pastor, o resto é resto, não faz falta. Porque tenho o Senhor como meu pastor, todas as demais coisas não fazem sentido, não tem relevância. A minha satisfação está no Senhor e eu tenho o Senhor como meu pastor. Então, todo o resto, de nada terei falta, porque a plenitude está no Senhor. Todas as minhas necessidades são supridas pelo Senhor. Pelo Senhor, o meu bom pastor. Está acompanhando comigo? Porque eu tenho o Senhor, eu não tenho falta de mais nada. Essa é a mensagem. Porque eu tenho o Senhor, o resto é resto. E se tiver boa e se não tiver, não importa. Eu decido não desejar nada além da presença do meu pastor e do meu pastor. Ele é tudo para mim. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. A minha satisfação, a minha alegria, a minha plenitude está no bom pastor, que é quem mesmo? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. O resto, de nada terei falta. O resto é supérfluo. O resto eu não encontro outra palavra. O resto é resto. O Salmo 73, versículo 25. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O salmista está falando o seguinte: no céu não tem nada mais interessante do que o Senhor. O que desperta interesse no meu coração em estar no céu é o Senhor e nada mais. É isso que o salmista está falando. Eu tenho o Senhor, nada terei falta.
O que me interessa é o Senhor. No céu o que me interessa é o Senhor. E na terra eu não tenho prazer em outra coisa a não ser estar junto a ti. O Senhor é meu pastor. E de nada, nada, nada me faz falta. Porque tudo que eu preciso converge numa pessoa, Cristo Jesus. Sabe, queridos, essa mensagem tem sido uma mensagem recorrente, insistente. Há uma insistência da parte de Deus, há uma insistência divina em nos trazer essa mensagem. Eu acho que a gente precisa dar um passo e confiar genuinamente no Senhor. A mensagem do texto do Salmo 23 é uma mensagem muito clara para nós. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. A mensagem é muito clara para mim e para você. Cristo nos é suficiente. Cristo nos é suficiente. O bom pastor, a companhia dele nos é suficiente. Então, queridos, muitas vezes nós confundimos Cristo nos é suficiente, nós confundimos com Cristo é necessário. E quando a gente fala assim, Cristo é necessário, faz uma cara de crente assim, faz, Cristo é necessário, vai, tua vez. Cristo é necessário, muito bem, Alexandre, ficou bem interessante, né? Cristo é necessário, parece muito crente. Parece muito espiritual, mas isso esconde algo, meu querido. Sabe que é? Cristo é necessário, mas sabe que é? Cristo é necessário, mas eu preciso de mais algumas coisas. É Cristo e mais algumas coisas. Cristo e mais isso, mais aquilo outro. Cristo e mais os meus recursos, mais os meus planos, mais os meus negócios. Cristo e mais as minhas muletas, porque vai que Cristo falha. É isso. É isso. Agora a mensagem Cristo é suficiente, é Cristo e mais nada. É Cristo e mais nada. Se vivo ou se morro, é por conta dele. Para mim tá bom, porque ele me basta, ele me governa. O Senhor é o meu pastor, ele sabe o que é melhor para a minha vida. É uma aula, fala a verdade, de dependência e confiança nele. É uma aula. E a gente lê esse negócio tão empolgado, não é não? Sabe, queridos, a insistência do Senhor em ministrar essa palavra na minha vida e, obviamente, na nossa vida como comunidade, é que talvez eu e você precisamos quebrar algumas muletas e fazer o Senhor genuinamente, verdadeiramente suficiente na nossa vida. Há um incômodo assim no meu coração, porque todo texto que eu olho me aparece isso. Não é? Salta do texto, eu falo, Jesus, o que o Senhor quer mais nos dizer? Eu acho que nós precisamos dar esse passo de fé, nem precisa, não é tanta fé, não é, irmãos? É de confiança no Senhor, porque todos nós sabemos que Ele é mais do que precisamos. Ele é mais do que precisamos. Então, o Davi continua no texto, né? E ele deixa muito claro assim para nós no Salmo que o refrigério, né, não está nos pastos verdejantes. O refrigério não está nas águas tranquilas. Você lendo o texto fica muito claro que a presença, é a companhia do pastor que garante conforto e paz. O refrigério não está nas circunstâncias, o refrigério não está para fora, o refrigério está na companhia do pastor, a estar ao lado dele, sendo guiado e dirigido por ele. É isso que nos traz paz, é isso que nos traz conforto, é isso que nos traz refrigério. Está faltando paz, está faltando refrigério, parece que está vivendo dentro de uma panela de pressão, viu? Corre para o pastor, corre para o bom pastor, porque é a presença dele quem nos traz paz, quem nos traz conforto, aconchego, refrigério, um calorzinho gostoso que acalenta o nosso coração. Cristo Jesus. Amém? Ficou entendido isso? De nada terei falta. Pode me faltar tudo. Voltando ao testemunho da minha casa, naquele dia faltava na despensa, mas não faltava a presença dele. Ele continuou cuidando de nós. E hoje estamos aqui, né? E hoje estamos aqui. Muitas outras dificuldades vieram e passamos por todas, porque o Senhor tem nos sustentado.
É Ele quem cuida de nós. O Senhor é o meu pastor. Mesmo que a videira não dê o seu fruto, mesmo que a geladeira esteja, não é, só com a luz branca lá dentro, ainda assim, confiarei no Senhor. É Ele quem nos sustenta. Amém? Vamos para a segunda ação, né? Vamos para a segunda ação. Segunda boa ação do bom pastor. Segunda ação do bom pastor é: ele está no controle. Fala para o irmão assim, ó, ele é dono das ações. Ele é dono das ações. No texto, queridos, todos os verbos do texto, quem está, o sujeito do verbo, né? Você lembra da aula de português, gramática, análise sintática? Lembra, Wilson? Meu Deus, que pavor, né? Eu lembro, me dá uns arrepios, porque eu acho que eu fiquei de recuperação nessa, Jean. Né? O sujeito, né? O culto é Ele, né? O sujeito por detrás de cada ação é Cristo Jesus, é Ele, fala comigo, é Ele quem nos guia, é Ele quem guia, é Ele quem conduz, é Ele quem restaura, é Ele quem faz repousar, é Ele quem faz descansar, é Ele. Ele está no controle das ações, Ele está no governo, é Ele quem sabe o que é melhor para cada um de nós, é Ele quem nos conduz com as suas mãos poderosas. Poderosas, não é? Eu acho que você já pegou na mão de um filho pequeno, não é? E ele fica com a mãozinha mesmo querendo escapar, você só dá uma puxadinha para cá e fala assim: é para cá, negão, né? É para cá, é pra cá. Não, eu estou no controle, sim ou não, né? Eu segurava meio assim por fora assim no bracinho de Samuel para ele, né? Me pá para cá. Nossa, era perfeito, queridos. É o Senhor quem nos guia com as suas mãos. O texto, o versículo 3, a segunda parte, fala assim, ó: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Ele quem nos guia pelos caminhos eternos, é Ele quem nos conduz nesse caminho de triunfo até o dia final. Fala para o irmão que está do teu lado, aceite ser guiado, aceite ser guiado, aceite ser guiado. Sabe, queridos, eu estava me recordando esses dias, né? Antes disso, o texto de Isaías 26 fala que quando somos guiados, 26, o versículo 3 fala assim, ó: tu guardarás em perfeita paz, fala comigo, perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aquele que confia e aceita ser guiado pelo Senhor será guardado em perfeita paz. Perfeita paz, porque Ele está no controle. Não importa se à frente tem escuridão, não importa se à frente tem vales, não importa o que tem para frente, e talvez eu e você não sabemos os caminhos dele, mas Ele está no controle e é certo que Ele tem o melhor para nós. Aceite ser guiado por Ele. Ser guiado por Ele nos conduz em perfeita paz. Agora, quando a gente resolve assumir o controle, aí dá ruim. A gente perde a paz. A gente fica perturbado. E eu estava me recordando, Samuel tinha uns 5 ou 6 anos, e nós estávamos no shopping Dom Pedro. Naquele dia assim que o shopping Dom Pedro tá daquele jeito, sabadão à tarde, bombando de gente, né? E a gente foi lá para comprar algo, sei lá, Dia das Mães, alguma coisa assim. Rapaz, eu não estava muito feliz em estar lá. Eu tenho sociofobia, irmão, né? Eu gosto de estar com muita gente só no meio do povo de Deus. Fora, né? Fora, eu tô no meu canto, cara. Mas aquela muvuca, irmão. E o Samuel querendo sair da minha mão, fazendo manha, fazendo birra. E ele falou assim, não, tudo bem. Aí eu soltei a mão dele, ele saía correndo na frente, só que ele era pequeno, e ele sabe, ele ia muito para frente, e a gente perdia ele de vista, dava aquele desespero no coração, cadê esse menino? E eu não conseguia passar para seguir ele, né? Porque eu não ia atropelar as pessoas, né? A hora ele ficava para trás, o Samuel estava dando trabalho, irmãos. Estava difícil. Aí até que minha esposa e minha filha entraram numa loja, aquele lugar tinha menos pessoas,
E eu fiquei ali, e ele corria para lá, ele corria para cá. Então eu falei assim, cara, você vai se perder, mano. Cara, você vai se perder, você vai se perder. E ele, cara, se você se perder, você vai ver o que que é. E ele não estava nem aí para nós. Bom, minha esposa entrou para a loja, e minha filha também. E eu falei assim, eu vou dar um susto nesse cara. E eu me escondi dele. E eu estava bem perto dele, mas eu me escondi dele. E ele esperava me encontrar do lado, que eu estava lá, ele se distraiu e eu vim para cá e me escondi atrás de um pilar. E agora eu estava vendo ele de costas, eu estava vendo ele, mas ele não me via. E ele estava muito empolgadinho, cara, andando para lá e para cá com um sorrisinho no rosto, e de repente ele olhou, eu falei assim, é agora. E aí ele virou nesse momento, estava virado para mim, mas ele não me via, e eu vi o desespero no rosto dele. Eu vi aquele sorriso murchar, eu vi aquela independência encolher assim, e ele já foi ficando vermelhinho, e o beicinho foi dobrando, e eu falei, ah. Aí eu fiz assim, ó, faz aí. Eu estava perto dele, ele olhou, e ele voltou a sorrir, eu vi voltar a perfeita paz. E eu falei assim, eu te disse, cara. Correu para mim e me abraçou, eu achei que eu tinha te perdido. Eu falei assim, e eu te avisei. A perfeita paz estar em ser conduzido pelo Senhor. Amém? O Samuel não solta mais de nós, cara. Tá grandão, agora vai pro shopping com a mãozona grudada na mão da mãe. A perfeita paz, queridos, está em ser conduzido pelo Senhor. Aceite ser conduzido pelo Senhor. Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o melhor para nós. Às vezes os caminhos a gente não entende, os métodos a gente não entende, mas confia nele. Ele sabe o que tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos para a terceira ação do pastor? Terceira ação do pastor, do bom pastor. Qual é? Fala para mim. Ele nos protege. Ele nos protege. Ele nos protege. Ele nos protege. O versículo 4 nos diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Por que que eu não temo? Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Me consolam. Sabe, queridos, no vale da sombra da morte, sabe, num lugar de escuridão, no lugar de morte, num lugar de trevas, a garantia da nossa segurança, quem garante a nossa segurança nos dias de sombras, nos dias assustadores, quem garante a nossa segurança é o Senhor. Não são os nossos recursos, é o Senhor. Quem garante a nossa segurança não são as nossas cercas elétricas, os muros dos nossos condomínios, não são a segurança privada, viu? Não é o seu ótimo plano de saúde, e não estou dizendo que você não deva ter essas coisas todas, mas quem garante a nossa segurança é o Senhor. É o Senhor. No dia de trevas, nos dias assustadores, nos dias sombrios, quem está lá e nos sustenta, quem garante a segurança e a paz é o Senhor. O Salmo, capítulo 20, diz o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam, os carros, os cavalos, os nossos recursos, os nossos planos vacilam e caem, mas nós nos erguemos, mas nós que confiamos no Senhor, nos erguemos e estamos firmes. Amém, amém. Sabe por quê, queridos? Porque você está sendo conduzido e segurado pelas mãos do Senhor. Pode tropeçar numa pedra, mas não cai, porque Ele, não vai cair. Segura. Ele nos segura pela mão. Ele nos guia com a sua mão. Ele nos guia com a sua mão poderosa. É a presença do Senhor. No Salmo 23, o salmista deixa muito claro que é a presença do Senhor que baniu todo o medo. Todo o medo. Então eu estive estudando esse vale da sombra da morte. É um lugar assim, um precipício muito grande. Do lado desse precipício tem uma estradinha.
onde o pastor conduzia suas ovelhas. Então, uma estradinha com muita pedra solta, e se você estreita, e se você escorregar, meu amigo, já era, é lá para baixo mesmo. E eles vão descendo e descendo e fazendo várias voltas até chegar nesse vale. Até chegar nesse vale. Queridos, o vale não é um lugar para se estabelecer, o vale é um lugar de passagem. O vale da sombra da morte, um vale escuro, é um lugar de passagem. Então eu preciso dizer para você que não pare no vale, siga a voz do pastor, siga pelo caminho, não pare, não fique assombrado e deixe a mão do Senhor, siga o pastor, continue andando e seguindo o bom pastor. Agarre na mão dele. Está escuro, você não enxerga, agarra na mão dele, porque ele nos conduz pelos caminhos da vida. Amém? Muita gente assombrado para de seguir o Senhor. Muita gente apavorado no meio do vale, larga a mão do Senhor. E viu? E vai ficar preso nessa escuridão. Não abandone o Senhor. Agarra na mão dele. Siga a voz do Senhor. Siga a voz do bom pastor. O vale não é um lugar para se estabelecer, é passagem. Siga, fala por irmão, siga Jesus, siga, não importa a escuridão, não importa a dor, não importa a luta, não importa a perda, não importa nada, siga o pastor, siga o bom pastor, siga Jesus. E o texto nos fala o seguinte, né, fala da sombra da morte, né, lembra disso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Sombra, ela não pode fazer nada. Sombra só assusta. Lembra dos fantasmas de desenho? Né? Assim, né? Uma sombra. Sombra é só sombra. Ela só assusta. Ela só apavora. Para mim e você, nós temos que encarar a sombra da morte. Porque o bom pastor foi na frente e ele encarou a morte. O Senhor Jesus foi à frente e encarou a morte e venceu a morte. Amém? É só assombração, irmão. Não, o Senhor está conosco. Amém? Não fique apavorado, não fique temeroso, né? Não se apavore, não se assuste, né? Porque Ele está comigo. Fala aí, Ele está comigo. Fala, Ele está comigo. Bota o texto lá, Bia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. É só sombra, irmão. É só sombra. A morte já foi vencida pelo bom pastor, pelo Senhor Jesus Cristo. Encara ela e sai do lado de lá, porque o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Sigamos ao Senhor. Se vivo, se morro, depende do Senhor. É o Senhor que é dono das circunstâncias, é dono da nossa vida. Amém? Amém. Você está forte ainda? Eu estou acabando. No versículo 6. O versículo 6 nos fala que a bondade, fala da bondade e da misericórdia do Senhor. E diz assim, ó: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias. Então, queridos, existe dois guardiões do Senhor. Dois guardiões do Senhor para nos guardar e nos proteger. E o nome deles é bondade e misericórdia. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem. São dois atributos de Deus que nos guarda e nos protege durante toda a nossa vida. Você vai olhar para trás, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e se você já tem um pouquinho mais de experiência, você pode esticar essa conta e você vai perceber a bondade e a misericórdia do Senhor prevalecendo na tua vida. Se você olhar hoje, a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanha, e é certo que ela estará nos guardando e nos protegendo todos os dias da nossa vida, até o fim. Até a consumação dos séculos, até a volta do Senhor Jesus Cristo, até o encontro triunfal com Ele. Agora eu queria trazer a você o conceito
de bondade e o conceito de misericórdia, para que a gente possa entender, né? Então, vamos primeiro para o bondade. A bondade, enroscou lábia. A bondade é assim: você não merece, mas Deus dá, porque você precisa. Então, nós não merecemos, mas Deus, pela sua bondade, Ele nos dá. Quem merece a salvação? Ninguém merece a salvação, amém? Porque todos nós pecamos e afastados estamos do Senhor. Nós não merecemos a salvação, mas pela sua bondade Ele nos dá. Amém? Nós somos alvos da bondade, da graça do Senhor. Não é por mérito, é porque Ele é bom e nós precisamos. E o Senhor olha para você e fala assim: Deus é bom, 100% bom, e mediante a nossa necessidade de um Salvador, Ele nos providenciou Cristo Jesus. Então, bondade é isso, você não merece, mas Deus dá. Dá por graça, dá por favor, dá porque Ele é bom. Agora, misericórdia é diferente. Misericórdia, ela atua da seguinte forma: você merece algo, mas Deus não te dá, porque Ele é misericordioso. Então você merece, é o juízo de Deus. Porque todos nós pecamos, nós merecemos é a ira de Deus. Nós merecemos é a ira do Senhor, é a condenação do Senhor. Mas Ele não dá. Não dá. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Ele não dá aquilo que você merece, não é? Às vezes você fala para o seu filho: se eu desse, vou dar o que você merece, né? É um monte de chinelada, não? As irmãs aí já tudo rindo, né? Minha mãe falava muito: se eu der o que você merece, eu não vou te dar o que você merece, não é? E é óbvio que eu não merecia um prêmio, um certificado de honra ao mérito. Eu merecia era boas chicotadas, mas misericórdia. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia impede do que Deus nos dê aquilo que a gente merece. A bondade e a misericórdia do Senhor vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Amém? E às vezes a gente olha assim e fala assim: nossa, olha para a sua história lá para trás, e você fala assim: meu Deus, fala comigo, meu Deus, eu podia ter sido torrado nesse dia, né? Ele não me deu o que eu merecia. Eu merecia ser torrado nesse dia. Eu merecia o juízo de Deus nesse dia. Mas é essa marca que esse guardião que nos acompanha. A misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor. E se fala também, olha para a tua vida e fala assim: cara, como é que Deus foi confiar em mim, cara? Como é que Deus me deu uma segunda chance? Como é que não é possível? Sabe o que é? Essa é a expressão da bondade de Deus. A gente não merece, mas Ele é bom. E Ele nos dá a segunda chance, nos dá tantas chances quanto precisamos. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém, amém, amém. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias. Amém, queridos? O ponto alto desse texto, do texto de Davi, o ponto alto do texto. Theo, faça favor para mim. O ponto alto do texto, queridos, não não são os pastos verdejantes. O ponto alto do texto não são as águas tranquilas. O ponto alto do texto também não é o cálice transbordante, não é. O ponto alto do texto não é a honra que o Senhor me dá diante dos meus inimigos, não é a honra diante dos meus inimigos. O Davi conclui e nos mostra que a maior recompensa não é nada dessas coisas. A maior recompensa é aquilo. O Davi deixa muito claro que a maior recompensa fala comigo, não é aquilo que Deus pode nos dar. A maior recompensa, queridos, é estar com Ele. É estar com Ele. A maior recompensa é a presença dEle. A maior recompensa é viver com Ele e para Ele. Amém? O ponto alto do texto é desfrutar
da presença do amado, a presença do bom pastor. O ponto alto do texto é ter Ele conosco, é viver com Ele para Ele, por todo sempre. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por todo sempre. Amém. Amém. Eu vou tentar resumir numa frase só. Todo o Salmo 23 é uma tentativa bem ousada. Mas é assim, queridos. Enquanto Cristo nos for suficiente, de nada teremos falta. Enquanto Cristo for o suficiente na tua vida, todo o resto desse mundo não te seduzirá. Enquanto Cristo for suficiente na tua vida, todo o brilho e o fascínio do mundo não te fascina. As cores do mundo não te atraem. Enquanto Cristo for suficiente, todo o resto é resto. Agora, fala comigo agora. Agora, o dia que Cristo não for suficiente, por mais que você tenha tudo, você nunca vai ser pleno. O dia que Cristo deixar de ser suficiente, por mais que você tenha tudo que esse mundo pode te dar, você não gozará de paz, de plenitude, Nada te satisfará. Sabe o que é, queridos? Eu e você, nós somos um saco sem fundo. Só Cristo nos preenche. Nada mais. Amém? Amém. Só Cristo nos preenche. Enquanto Cristo nos for suficiente, o resto vai ser sempre resto. E Ele nos basta. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Queria orar com você. Vamos orar juntos.